Até que chegou já na minha mocidade, que mudou para Guataporanga, eu sempre nasci lá e cresci lá, em Guataporanga, né? E veio aí entrar a minha esposa na história, né? Que aí a Kátia veio de São Paulo, né? Aí eu conheci ela e começamos a namorar e tal. E ela, a mãe dela era da igreja. E eu ia com a minha mãe, mas ele sabe aquela... Vai porque tem que ir, Eu né? vou porque, sei lá, né? Vamos lá. Vou acompanhar a Vamos mãe. fazer uma média com a família aí, né? Mais ou menos assim. Mas, então eu ia, eu frequentava. Mas já é um começo também. Não, mas já eu fui criado também nessa... Sim. Tá bom? Aí beleza. E a Kátia, a mãe dela era evangélica. Então, quando nós começamos a namorar, eu esperava ela sair da igreja. Então, ela saía da igreja. Naquela época, a mãe dela ia na assembleia. Ela saía de saia e tal, no traje da assembleia. Entrava pra dentro, eu ficava esperando. Ela já saía no traje meio que piriguete, dizendo assim. com todo respeito, amor. Mas era uma realidade. A realidade era essa. Sim. Aí eu levava pra baile. E naquela época eu bebia, ensinei ela a beber. E levei ela pro mundo. Você entendeu? E eu trabalhava... Você estragou a Kátia, bicho. No começo. E hoje eu tô aí lutando pra acabar de consertar o trem. Né? Estragar é mais fácil, né? Rapaz, dá trabalho depois. Imagina. Mas beleza. E eu trabalhava, eu trabalhei na época com uva, em Tupi Paulista, trabalhei uns 4 anos, depois eu comecei a trabalhar nesse ramo de amendoim, em cerealista. E a cerealista que eu trabalhava em Nova Guataporanga fechou. E era uma sociedade. Um dos sócios vieram para Irapuru, cidade vizinha aqui. Né? Vieram para Irapuru e me convidaram. Vamos lá e tal, vamos. E eu fui para Irapuru com eles. E então eu morava com o patrão. Era o patrão, o filho do patrão. E você? E eu morava com eles. Então eu fiquei meio tipo que o encarregado. Né? O patrão, que era o pai, viajava muito, o filho ficava tomando conta e eu era o braço direito. E ali nós ficamos trabalhando. Trabalhava lá em Irapuru, com cerealista também. E aí aconteceu um fato muito interessante, que eu falo assim, eu uso até a história de Ló, que quando na Bíblia, né, que Ló tá lá e o anjo vai e tira ele da cidade para a cidade ser destruída. Eu falo assim, lá em Irapuru um anjo me visitou. Porque nós estávamos trabalhando, naquela época, eu, se não me engano, estava com 32 mulheres e 10 homens. E eu tomava conta, né? O patrão, filho do patrão ficava mais no escritório e eu ficava ali com a galera ali, tomando conta do serviço. E um dia apareceu um cara lá, moreno, alto, mas bem moreno mesmo, alto. E deu certo que ele chegou num dia pedindo trabalho. E quando nós estávamos precisando de gente para trabalhar. E esse cara começou a trabalhar lá. Uns 2 dias que esse cara estava trabalhando, eu descobri que o cara era pastor. Ah, pra quê, cara? Quando eu descobri que esse cara era pastor, eu comecei a entrar na mente desse cara, a perturbar a vida desse cara de um tanto. Não, mas tirando sarro, tirando onda do cara, sabe assim? Tirando a paz do cara mesmo. E eu chamava uma galera, ô, pastor e tal, e eu fiquei assim. E aí ele começou e ele muito calmo, muito tranquilo. E tinha um fato interessante, que depois de quase um mês que ele estava lá, apareciam 4 homens com um carro. Eu lembro, se não me engano, na época era um Verona, meio cor de ouro. E o cara entrava, e era um pátio muito grande, sabe? A entrada da firma. Perto do cemitério, quase na frente do cemitério de Irapuru. E esses caras chegavam lá no escritório, conversavam com o filho do patrão, chamava ele, esse pastor, deixavam uma cesta básica lá, e esses 4 caras sumiam. E todo mês acontecia isso, né? E aí ele começou ali a se enturmar, muito calmo. E na hora do almoço começou a pregar a palavra pro filho do patrão. Na hora de ir embora começou a pregar pro filho do patrão. E ele foi, e eu só olhando aquilo ali, tirando sarro do cara. E teve um dia à tarde que aconteceu um fato muito interessante. Que tinha um carregamento, e lá eram 3 setores o barracão, né? Então era muito manual naquela época. Não tinha esteira, não tinha... Sim. Né? Era bem manualzão mesmo. Então Lombava tudo, né? Era, de falar assim, vamos queimar um pro outro, né? Erguia, colocava no outro e tal, e carregando. O que eu fiz? Eu fiz uma estratégia. Falei, eu vou esperar ele levar um saco. Na hora que ele colocar, que ele estiver voltando, eu vou de encontro com ele, porque aí eu vou tirando o sarro dele. E esse carregamento era depois do horário ainda, cara. Nós trabalhamos até 6 horas, era depois do horário. Aí eu passava e falava assim, rapaz, trabalhando até essa hora para dar dinheiro para a igreja. Rapaz, e foi. E o motorista do caminhão era pior do que eu. Já tinha bebido, chegou, já tinha bebido umas e naquela coisa. E ele nos começou a perturbar esse cara. Do jeito que o cara ia, o cara voltava. O cara não falava nada. E eu ia intensificando. E eu ia apertando mais. Não, falei, não, tem que tirar a paz desse cara. Só que o cara não ficava bravo. O cara não falava nada. Eu falei, quem que é esse cara, gente? Aí eu parei, parei assim na frente dele. Falei, cara, fala um negócio pra mim. Você não vai ficar bravo? Ah, cara, sabe o que ele me falou? Aqui eu sou submisso. Aqui você manda e eu obedeço. Eu olhei bem pra cara dele e falei, ordinário, podia ter dado um soco na minha cara, né? Mas não falar um negócio desse pra mim. Eu olhei pra um lado, olhei pro outro, pensa num cara que ficou desconcertado. Eu não sabia nem o que fazer, abaixei a cabeça, vamos trabalhar, esquece esse homem.
E comigo, falei, quem que é esse cara, velho? Falar um negócio desse pra mim? Não fica bravo. E na hora que eu vou chamar a atenção, empurro o cara fala pra mim, não, aqui eu sei o meu lugar. Aqui você manda e eu obedeço. Eu sou submisso aqui. Rapaz, depois desse dia, esse cara foi ganhando meu respeito, né? Foi se aproximando de mim. E aí, um belo dia, ele falou assim pra mim, ó, o negócio é o seguinte, cara, eu precisava de fazer um convite pra você. Falei, lá vem esse cara. Convite, cara. Falei, pode falar. Era Vanderlei o nome dele. Pode falar, Vanderlei. O que acontece? Vai ter um culto na minha casa hoje. E eu esqueci de falar que ele era fanho. Então, todo mundo que tinha 3, eu queria que ele falasse. Porque tinham 3. Ó, nós fomos no cartório um dia, eu falei, qual que é o nome da sua casa? Infelizmente, o nome da casa dele era 33. Nossa, Você acha que eu ia perder uma dessa? E aí, eu falei, ele falou, ó, vai ter um culto na minha casa, eu queria muito que você fosse lá, participar comigo lá e tal. Eu falei, cara, eu não vou não. Já na bucha, eu falei, não vou não, cara, não vou não. Não, mas pensa com carinho. Aí ele falou assim, ó, eu vou estar orando durante o dia pra você ir. Isso você namorou na Kátia? Já tava namorando a Kátia, tinha ido embora de Guataporã, que tava em Irapuru. E de final de semana eu voltava, eu tava nesse trampo, né? Não tinha carro, não tinha nada, então dependia do patrão. O patrão, pra minha alegria, ele tinha um namorado em Guataporã também, então ele vinha e eu vinha com ele. Então tava tudo sob controle. E aí esse cara passou o dia, e eu na minha cabeça, não vou. E o patrão tinha viajado, e o filho do patrão tinha ido pra casa da namorada. E eu tava sozinho. Acabou o serviço durante o dia, fomos pra casa, cheguei em casa, tomei um banho, tranquilo. E antes de sair, ele falou assim, ó, lembra do convite. Falei, tá, que você vai me pegar. Fui embora, tomei um banho, fui pra cozinha, fazer a janta. Tô lá fazendo a janta, peguei as panelas, fui ajeitar, mas sabe, deu um negócio assim, que na época eu não sabia o que era, não sabia explicar, né? Hoje eu falo, não, era o Espírito Santo já me incomodando. Aí ele falou assim, vai no culto. Do nada, assim, ó, eu saí da cozinha, tava short, fui pra cozinha, coloquei uma calça, coloquei uma camisa, coloquei um tênis e parti. Era umas 5 quadras pra baixo de onde que eu tava. Mas tipo, fui meio que cego, cara. Fui meio que cego, mas sabe que você não quer ir? E tinha algo me levando? Nem sabia porque tava... Não, cara, eu peguei e fui. Ele tinha me explicado, falou, ó, eu moro em tal lugar, tal. Falei, beleza. Desci lá. Quando eu chego lá, cara, uma casinha de madeira, mas sabe aquela casinha? Imagina uma casinha bem precária, agora dobra. Escorada. A casinha tava escorada pra não cair. Saiu um monte de barrigudinho, desse tamanhozinho assim. Um monte de barrigudinho, saiu tudo moreninho, saiu de casa. A esposa vinha. Um pé de 7 copas me segue, hein? Um pé de 7 copas na frente. Um banquinho de madeira, o banco de madeira tava todo remendado, de madeira mesmo, prego e tal. O chão na frente de terra. Tinha uma caixa de som, uma guitarra. E aí quando eu cheguei ali, tudo desconcertado, quando eu olhei, falei, o que eu tô fazendo aqui, cara? O que eu tô fazendo aqui? Aí sentei, ele veio que me deu uma Bíblia, mas toda rasgada também, a Bíblia já bem zoadona assim mesmo. Me deu uma Bíblia, eu sentei ali já olhando para um lado, para o outro. Aí chegou uma... Aí eu fiquei mais confortável quando chegou uma funcionária também, que trabalhava lá. E ela chegou, Jorei, você veio, eu fiquei mais tranquilo. Ela sentou ali, eu fiquei mais em paz. Mas aí beleza, aí começou o culto. Sem contar que nisso já fazia a média de 7 anos que eu falei que eu ia buscar a Kátia na casa dela, eu passava na porta da igreja. A mãe dela sempre me convidou. Você nunca sempre me convidava. Eu nunca entrei. A média é mais ou menos de uns 7 anos, cara. E eu nunca entrei. Aí eu vou no meu primeiro culto lá em Irapuru. Sentado num banco de madeira, todo remendado, uma Bíblia rasgada, um pastor fanho, debaixo de um pé de 7 copas, chão de terra, uma guitarra que doía o ouvido quando ele trocava aquele trem, que doía o ouvido. E aí começou a cantar. Eu lá, com a Bíblia rasgada, banquinho de madeira, chão de terra, casa escorada, um pé de 7 copas, um pastor fanho e uma guitarra desafinada. E foi naquele dia que Deus falou comigo, daquele dia até hoje, nunca mais eu me desviei dos caminhos do Senhor. Ali foi um mover para mim chegar naquele lugar. Só que tem um detalhe. Por que eu falo que foi um anjo que me visitou? Mais ou menos, eu acredito que foi mais ou menos uma semana depois. Uma semana depois desse ocorrido. Até hoje, eu nunca mais vi esse cara. O cara sumiu. Chegou um dia, 2 dias, o Mike, que é saudoso Mike, né? Que até na pandemia foi embora. Ele falou, cara, cadê o Vanderlei? Vamos lá. Chegamos lá, casa fechada, cadeado passado, corrente. E ó, cadê o homem? Sumiu.